Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa, então, Sinceronas Cast. Muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje, em especial, eu tenho a convidada Marina, que é psicóloga, e nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade responsável, né? E um pouco também da questão da vida cristã, como educar os filhos na vida cristã. Então é uma honra te ter aqui conosco, fico muito feliz. A gente demorou um pouco para conseguir uma agenda, mas foi muito bom, né? Tenho certeza que o programa vai ser de grande valia para quem estiver nos ouvindo também. Então, a gente sempre inicia, eu gosto de iniciar os nossos programas pedindo um pouco da trajetória profissional para a gente conhecer. Eu conheço a Marina do tempo da Rádio Aliança, né? Que é uma rádio aqui de Porto Alegre, que é da igreja, né, católica, e a gente se conheceu lá. Eu tinha uma banda com meu marido e outras pessoas do grupo, assim, que a gente tinha dessa banda, e aí eu me lembro de ti e do teu marido no tempo de apresentadores da rádio. Então, a Marina tem essa questão da comunicação, mas hoje bem mais voltada à questão da psicologia clínica, né? Isso. Tá, isso. Pode falar agora. Então, tá. Eu já falei bastante. Então tá, obrigada, Letícia, pelo convite, né? E então, né, a minha trajetória inicia na psicologia e hoje, claro, ainda continuo, né, na psicologia, mas também bastante voltada, né, à questão da maternidade. Eu me formei em 2009 pela Unicinos e trabalhei uma época também na área empresarial, né, com a parte de recursos humanos, enfim. Mas a minha paixão sempre foi a clínica, então, com o tempo, fui conseguindo também, né, me organizar para trabalhar mais na parte clínica. E junto com isso também, por também participar da igreja, por ter esse viés, né, mais da igreja católica, sempre tive no meio, né, nesse meio, na Rádio Aliança, nos movimentos, enfim, né, nas pastorais, na minha paróquia. E fui chamada também para trabalhar nos seminários, né? Uhum. Então, eu trabalhei, ainda trabalho hoje em Novo Hamburgo, né? Trabalhei em Porto Alegre durante muito tempo, atendendo os futuros padres. Uhum. Então, hoje, muitos dos padres que estão aí também já passaram pela tua já passaram por mim, né? Fico muito feliz, assim, muito orgulhosa, muitas vezes, de ver, né, também aqueles que confiam, né, a sua alma, de certa forma, também aos psicólogos, né? E foi um tempo bem importante quando eu trabalhei em Porto Alegre. E hoje eu continuo esse trabalho em Novo Hamburgo, né? Uhum. Hoje, atualmente, então, eu moro em Novo Hamburgo, sou a esposa do Arthur. Uhum. Nós temos 5 filhos, né? Uhum. Nós temos 2 aqui na terra, 2 no céu e 1 na barriga. É. Então, estamos esperando a Tereza. Eu tenho o Francisco, que tem 4 anos, o José tem 2 anos. Né, eu tive 2 abortos, né, espontâneos, e sempre na expectativa também, né, de receber os filhos, né, que Deus nos enviasse. E hoje eu trabalho basicamente, né, nos seminários em Novo Hamburgo e na parte clínica atendendo online, né? Online, isso. A partir ali da pandemia veio essa questão de, né, atender online, a gente não podia mais atender presencial. E os pacientes foram ficando, né, no online e a gente acabou não retornando. Inclusive, os pacientes novos foram preferindo também ficar online. E foi algo que deu certo, né? Uhum. E, então, isso também facilita toda a logística, né, pra gente. Claro, a psicologia tem essa questão do presencial, né, do olho a olho, né, do contato. Até mesmo, às vezes, da privacidade, né? Isso. Alguns pacientes precisam desse espaço. Mas, por enquanto, tem dado certo. Tem né? funcionado. Tem funcionado. Está sendo uma experiência muito boa também. Sim, legal. Eu tenho também a minha psicóloga, me atende online. Ela era minha psicóloga já aqui quando eu morava em Porto Alegre. Hoje ela mora lá em Canela. E aí me atende. Eu moro em Voti. Também, né? Aí me atende assim online. É super bom. E é super bom, assim. Eu gosto da experiência. Não sinto tanta falta, assim, do consultório, sabe? Ainda mais que tu já tinha uma vivência anterior. Então, assim. Para mim, assim, é bom. Então, agora entrando um pouco no nosso tema da maternidade, como é a transformação da mulher ao virar mãe? A gente sabe que tem toda a questão hormonal, toda a questão de tu realmente te tornar uma mãe, né? O quanto é diferente para a mulher, o quanto é uma mudança drástica, eu diria assim, na vida da mulher, essa transformação. Não é uma coisa simples, eu diria, né? Então, como é que é para a mulher se transformar numa mãe?
realmente, a gente como mulher, eu digo, a gente já nasce para ser mãe, né? Não só biológica, né? Mas a mulher, ela tem em si uma vocação, né? Um chamado a maternar. E isso a gente vê, eu que convivo também com religiosas, por exemplo, né? Pessoas que, enfim, optaram por não ter filhos. Mas isso, a mulher, ela tem esse chamado a cuidar, né? Esse chamado a gerar algo no outro, né? Seja por qualquer via, né? E claro, falando na maternidade biológica especialmente, né? A gente gera e a gente restaura, né? A maternidade, ela tem esse dom. Então, a transformação que a gente precisa fazer, aí pensando psicologicamente também, é algo de reconhecer esse potencial que a gente tem enquanto mulher. Então, como mãe, né, a gente vai desenvolvendo coisas que já estão em nós, mas que a gente tem que aprender. Então, não basta assim, né, vou ser mãe, simplesmente ser mulher, eu já sou mãe. Não, eu tenho em mim essa capacidade, mas eu preciso desenvolvê-la, né? Então, eu digo, a gente precisa tanto da parte teórica quanto do nosso feeling, assim, de saber como é que a gente vai agir, né? Como é que a gente vai, enfim, tomar decisões diante, né, de um outro ser que está ali na nossa frente. Então, a gente tem que se munir, digamos, de conhecimento, mas também, né, levar em conta aquela capacidade que a gente tem, né, que eu digo, aquele sentido de mãe mesmo, de se dar conta das coisas. Então, é um olhar atento, né, é um prestar atenção. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo. E passa muito também pelo nosso autodesenvolvimento, né, assim, por nos conhecer, bom, como é que é, sei lá, o meu temperamento, né, o meu jeito de ser, né, o que eu me adapto melhor. Quando eu me dei conta, assim, né, de tipo, vou casar, né? Vou estar aberta a isso. Eu não me imaginava como mãe, né? Eu imaginava, assim, que... Primeiro, eu não me imaginava grávida, né? Meu Deus, como é que vai ter uma criança dentro de mim? E depois a gente começa a perceber que, bom, são coisas naturais da vida e que a gente aprende, né? Então, são coisas que vêm com a vida e que a gente vai aprendendo a lidar, né? Então, não é algo, assim, fora do comum, né? Claro, existem muitos medos, né? A gente vê, assim, hoje, né, nessa geração que a gente tem, entre aí os 20, 30 anos, né? Como é que eu vou ter filho? Não, primeiro eu vou, né, me formar, primeiro eu vou fazer tal coisa. Vou viajar, vou aproveitar a vida, né? Então, assim, mas a gente precisa ver também, né, as capacidades, o quanto a gente se desenvolve como pessoa, tendo alguém por quem a gente é responsável, né? E é diferente de um bichinho, é diferente de a gente fala, eu vou ter um peixe, eu vou ter um bichinho e vou aprender a ser mãe. Não, é bem diferente, é uma planta, né? Nada a ver. Não é assim, né, gente? Até nós comentávamos esses dias, mas... quando a gente morava em apartamento, toda a planta que tinha morria, né? Como é que eu vou ser mãe? Se eu consigo matar todas as plantas, eu é a mesma coisa. Os bichos, não conseguem. Os peixes morriam. Exatamente. Eu pensei, meu Deus, como é que vai ser? Mas é totalmente diferente, né? Então, graças a Deus, a gente consegue ter essa capacidade, né? Desenvolver isso. Mas, claro, é muito exigente, né? Então, essa transformação, ela passa por uma determinação, por saber, né, qual é a nossa missão. Por isso que eu digo, se a gente sabe, né, aquilo que a gente precisa desenvolver, mesmo que a gente não tenha ainda aquela capacidade, a gente vai buscar os meios, né? A gente vai, enfim, eu vou atrás de um curso, eu vou conviver com pessoas, né, que já são mães, que já têm uma experiência. Então, eu vou, né, conseguir captar de alguma forma isso e vou aplicar isso na minha vida do meu jeito, né? Na minha circunstância, na minha realidade. Mas é uma transformação realmente muito grande, né? A nossa vida muda totalmente, mas muda para melhor, a meu ver, né? Porque nada melhor do que um filho, né? Isso que eu falava, ter alguém por quem a gente é responsável para extrair de nós, né? Essa capacidade também de amadurecer diante da vida, de, né, saber lidar com frustrações, porque, bom, é uma pessoa que está ali, né? Se daqui a pouco ele me contraria de alguma forma, ou eu ensino para ele uma coisa, ele faz de outro jeito, e eu vou ter que, né, ter a paciência para insistir, para,
mostrar para ele o que é bom, o que é o melhor, né? Para aguentar um choro, né? Para acordar de madrugada. Acordar de madrugada, dar leite. Então, assim, isso tudo vai me formando, né? Isso tudo vai me transformando enquanto pessoa. Se eu não sei aproveitar isso, né? Realmente é uma grande oportunidade que a gente tem de amadurecer como pessoa, né? Nesse papel, assim, de mãe. Então, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo, eu vejo que é possível, né? E claro, quando a gente tem, né, um suporte, é muito melhor, é muito mais fácil, né? Um esposo que dá um suporte, né? Uma própria família, enfim. Mas às vezes tem pessoas que não têm, né? Então, elas não vão poder ser boas mães? Vão, né? Vão poder lidar com diversas situações de uma forma diferente. Eu conheço muitas mães, por exemplo, que estão fora do país, né? E que estão lá, enfim, o seu esposo e os filhos e, né? Não tem família, não tem, às vezes, muitos amigos, né? Não tem muito suporte, mas conseguem dar conta disso, assim, né? Então, às vezes, a gente acha, não, para ser mãe, então eu tenho que ter tais e tais condições. Primeiro, eu tenho que estar madura em tal aspecto, né? Claro, tem algumas coisas básicas, né? Mas eu digo, nos primeiros meses, até nos primeiros anos, né? Sobrevivendo a criança já é uma grande coisa, né? Então é isso, não é que nem as plantinhas ali que a gente vai, né, deixar morrer. Mas o resto a gente vai aprendendo junto, né? E às vezes eu vejo muitas mães também, né, sofrendo, frustradas, né? Porque eu não consigo dar conta, né? Então, às vezes, a gente vai para alguns extremos, né? Assim, eu quero dar conta de tudo, ser a super mãe, né? A melhor mãe do mundo. Ou daqui a pouco também, então, é assim mesmo, eu não vou ser uma boa mãe mesmo, a criança vai se criar assim, né? De qualquer jeito. E não, a gente pode ir encontrando, né? Um jeito de criar, de educar da melhor forma, né? Mas para isso a gente tem que, claro, se conhecer, saber onde a gente quer chegar, né? Ter essa noção também de um percurso, né? De um caminho, assim. Eu acho que isso é super importante, né? Na construção da maternidade mesmo. Que não é uma coisa simples, mas como tu disse, assim, a gente já tem essa questão do cuidado. Tu já lembra lá quando na infância, quando tu brinca com as bonecas, tu faz comidinha, né? Que tu tem toda essa questão, assim, de cuidar dos bebezinhos. A minha filha mesmo é uma Sofia, que adora os bebês dela, e dá comidinha, e dá mamadeira, e dá suquinho, e dá isso, e dá aquilo, quer trocar fralda, e não sei o quê. Aí fica na função, né? E a gente tem isso desde criança. Isso é inerente à mulher, né? O cuidado, né? A sensibilidade, né? O prestar atenção a algumas coisas, às vezes, né? Não é que os homens não têm essa capacidade, também tem, né? Mas a mulher é muito mais sensível a isso, né? Isso é próprio, né, da mulher. E falando um pouco em filhos, os desafios que a gente tem para educar, né? Que são vários. Exatamente. São grandes, assim, né? Porque não basta ter filhos, né? É preciso saber educá-los. Sim. A gente tem, né, na Igreja Católica, quando a gente casa, a gente faz uma promessa, né? De acolher os filhos que Deus enviar, né? O padre faz lá a pergunta, né? Estais dispostos a receber os filhos que Deus vos enviar e educá-los, né? Na fé. Então, a gente pensa, não, vou receber, né, os filhos, mas eu também preciso saber como conduzi-los. Né? Não adianta só colocar no mundo e não educar eles, Exatamente. Que aí tu não tá fazendo o correto, né? Ou até terceirizar essa educação. Isso. Né? Que eu vejo que acontece muito, né, hoje, enfim, a gente terceiriza para a escola, a gente terceiriza para, enfim, para os avós, né, as avós principalmente, ou para babá, enfim, né? A gente precisa ter esse cuidado de se dar conta. Nós somos os primeiros responsáveis pela educação dos nossos filhos, né? E essa educação, ela começa desde a nossa postura, né? E principalmente por aquilo que a gente quer para eles, né? Então, a gente precisa pensar nessa educação também de uma forma que eu falo integral, né? E aí a gente também vai para alguns extremos, né? Às vezes a gente vai assim, não, meu filho precisa ter a melhor escola, né? O melhor karatê, judô, natação, balé, né? E, então, assim, claro, ele precisa se desenvolver nessas áreas também, né? Intelectual, motora, física, mas a pessoa, o ser humano, ele não é só isso, né? A gente fala que o ser humano, ele tem 5 dimensões. Então, a gente tem a dimensão física, a gente tem a dimensão intelectual,
a gente tem a dimensão espiritual também, né? A dimensão social, né? E a dimensão emocional. Então, assim, tem essas 5 dimensões. Claro, tem várias, né, teorias, mas eu gosto dessa divisão das 5 dimensões, porque justamente a gente consegue ter esse panorama da integralidade, né? Então, eu não posso formar só uma área, né? Então, eu vou lá e incentivo muito meu filho, ele, né, as melhores escolas, aí ele vai ser super inteligente, ele vai, né, entrar no mercado de trabalho, vai ser super competitivo. Tá, e onde é que tá a dimensão, né, moral também, né? Onde é que eu vou educar ali também ele para algo transcendente, né? Porque todo ser humano tem em si essa transcendência, busca algo maior, né? Ninguém, se a gente for perguntar hoje, tá, quando tu morrer vai acabar aqui, né? Acaba aqui. Não, todo mundo pensa, né? Tá, o que pode acontecer, né? Sim. Então, assim, por quê? Porque isso é inerente ao ser humano, a gente tem uma alma, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso na educação também, né, dos nossos filhos, de que eles têm uma alma que é eterna, que, enfim, vai encontrar também um lugar, né? A gente não é só corpo, né? E isso a gente pode perceber em diversas situações, né, da nossa vida, né? Existe um transcendente que a gente não é capaz, às vezes, de captar pela nossa inteligência mesmo, né? Assim, isso que a gente fala, né, dessa sensibilidade, de se perceber algumas coisas, e às vezes a gente tá, mas, né, que coisa estranha é essa? O que aconteceu, né? Então, essa coisa, né, que a gente às vezes não sabe dar um nome, ela existe, né? Então, não vamos aqui querer provar a existência de Deus, mas isso existe, isso é uma necessidade humana, né? E quando a gente tolhe isso da educação, né, dos nossos filhos, a educação fica capenga, né? Então, assim, ele é um ótimo profissional, mas ele não sabe lidar com as emoções, né? Ou ele é um ótimo não tem profissional. inteligência emocional. Exatamente. Ou então, assim, nossa, ele se relaciona bem com muitas pessoas, mas ele não consegue cumprir um prazo, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver todas as dimensões, né? E no meu entendimento, e aí tem, né, diversos autores que falam, né, o transcendental, ele é o centro da educação, né? Ele é como, né, se a gente fosse pegar uma cebola ali, né, e tem várias camadas, e ali no centro, né, no núcleo do ser humano está esse transcendente. Então, a gente tem que puxar isso, né, a todo momento. A gente precisa também educar os filhos nesse sentido, né, de educá-los também para algo que não vai passar, né, porque, enfim, eles podem realizar muitas coisas nessa vida, né, serem ótimos médicos, professores, né, dentistas, enfim, advogados, mas essas obras, o que eles fazem, de alguma forma vai passar, né? O que vai perdurar é o que eles são, né? E o que eles são, né? A gente tem esse entendimento, bom, eles são, como nós, né, filhos de Deus, são chamados a ser pessoas íntegras, né, capazes de acolher em todos os sentidos, né, todas as pessoas e colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, né? E isso vai fazer deles pessoas mais fortes, né? Mais resilientes, mais capazes de lidar, né, com frustrações, enfim. Porque eles têm um centro, né? Um cerne na vida deles. Então, assim, claro que as outras dimensões também são importantes, né? E a gente não pode ir para um extremo nem para o outro. Mas a gente tem que saber o que vem primeiro. Aí eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala de educação de filhos, a gente também tem que saber hierarquizar as coisas, né? Tudo é importante, mas o que é mais importante? Né? Então, é importante, sei lá, que eles tomem banho e sejam, né, obedientes. Ok, tudo isso é super importante, tá? Mas o que vem primeiro, né? Às vezes, sei lá, vai acontecer uma situação e eles vão precisar de um colo, né? Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade naquele momento. Então, saber hierarquizar essas coisas é super importante, né? E eu sempre falo que também na educação dos filhos a gente precisa prestar muita atenção como é que tá o nosso relacionamento com o nosso esposo, né? Porque é dali desse relacionamento que vai brotar toda a nossa capacidade de educar, né? Também como mães, assim, não só como casal, né? Porque cada um ali no casal também vai exercendo o seu papel, mas como mãe, né? Dali brota essa força, dali brota essa minha também autoridade como mãe, né? Do meu relacionamento com o meu esposo. Se o casal não tá bem, né? Vai ter algo ali, né? Que na educação vai trancar, né?
Eu até esqueci de mencionar, eu tenho especialização em terapia sistêmica de casal e família, né? Então, eu atendo muitos casais, atendo, né? Já atendi, agora, com essa questão online, não atendo tanto famílias, né? Mas a gente atendia muitas famílias, enfim. E a gente vê essa dinâmica na família, né? Sim. De quando o casal não tá bem, né? Vai repercutir nos filhos. Então, às vezes vem a demanda, né? Eu preciso atender meu filho porque tá com uma questão tal. Enfim, não tá aprendendo, ou tá muito agitado. Tá, como é que tá o relacionamento de vocês, né? Pois é, a gente não se fala, ou a gente briga na frente dos filhos, né? A gente tem... Isso vai repercutir, não tem como não repercutir, né? Então, assim, claro, o filho é um ser humano, né? Independente, tem lá a sua personalidade, tem o seu jeito. Mas o ambiente, né, vai formando a pessoa também. Né? E o fato de o pai e a mãe, né, se respeitarem, se escutarem, né, os filhos vão se espelhando nisso. Né? E a criança, claro, não sabe às vezes verbalizar as coisas, dependendo da idade, né, da criança. Ela vai refletir nos comportamentos, né? Ela vai refletir, às vezes, sei lá, né, uma criança que já desfraudou, daqui a pouco vai ter uma enurese, né, vai ter uma dificuldade ali com essas questões dos esfíncteres, acontece muito isso, as crianças regridem, né, e a gente vai ver, não é um problema na criança, né, às vezes está na família, no ambiente, né, então muitas situações, assim, muitos problemas se resolvem melhorando a relação do casal, né, às vezes o casal, né, não se olha, né, não se observa, não tem tempo para si como casal, né, e aí entra algumas particularidades, às vezes, na educação dos filhos, que eu também vejo. A criança, ela não pode ser o rei ou a rainha, né, da casa. Existe esse lugar, né, essa hierarquia. Então, né, a nossa relação enquanto casal vem primeiro, né? Isso a gente via, né, no curso, os professores falavam, é como uma estante, e existe assim, né, a gente põe as coisas em cima, daí tem os degraus, né? A primeira relação que acontece, né, onde nasce a família, é o casal, né? Então, é ali da onde brota todos os outros relacionamentos, né? Então, o casal precisa se colocar em primeiro lugar. Mas eu vou estar deixando meus filhos em segundo lugar? Sim, pelo bem deles, né? Justamente pelo bem deles. Eu preciso me cuidar enquanto casal, né? Enquanto pessoa, obviamente, né? Ter esse cuidado em relação a si mesmo e também cuidar como é que tá a saúde da minha relação. E aí a gente vê muitas vezes isso, assim, a criança come o que quer, dorme a hora que quer, né, faz o que quer, fica no meio dos pais, né, então a criança é que comanda, a criança é que dá o tom, né, do seu dia, e gente, isso é inclusive uma maldade com a criança, né, porque a criança não sabe o que ela precisa, né, quem sabe deveria ser nós, né? Orientar. Nós deveríamos dizer, agora tu vai comer, agora tu vai dormir, agora tu vai, né, brincar, agora tu vai fazer tal coisa, né? Então, a gente vai orientando. Por quê? Porque a criança não sabe. Mas e a liberdade? Ela vai ter uma liberdade dentro daquilo que a gente delimitar. Né? Porque senão, justamente, vai se criando isso, né? As crianças não têm rotina, as crianças não têm um norte, né? Que eu falo, é um trilho, né? A gente precisa dar um trilho para a criança saber para onde ela precisa ir. Se em algum momento sair dessa rotina, ok, depois volta, né? Mas a gente precisa dar esse norte. E aí existem o que a gente chama de 4 hábitos básicos, né? Que a gente precisa desenvolver com a criança. Que é o hábito do sono, da higiene, da alimentação. Sono, higiene, alimentação. E qual é o outro? Meu Deus, a ordem. Isso. Então, assim, ter esses 4 hábitos bem desenvolvidos desde a mais tenra idade, né? Desde 1 ano de idade, isso vai trazendo, assim, muitos benefícios para a família. Por exemplo, uma criança que dorme bem, né? Claro, um recém-nascido vai acordar de noite, né? Vai ter, né, uma outra dinâmica. Mas uma criança, né, já maiorzinha, ali a partir de ser 1 ano, né, 1 ano e pouquinho, já é capaz de dormir uma noite toda, Com certeza. Então, assim, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, né, ter uma independência no sono, né, ser capaz de dormir sozinha, né, isso faz muita diferença pro casal,
né? Porque aí o casal pode ter o tempo para si, pode ter, né, um tempo para conversar, né? Chega de noite, às vezes, Marina, mas aí eu chego do trabalho, meu filho já tá dormindo. Às vezes a gente tem que adaptar um pouco isso, né? Às vezes é melhor realmente que o filho durma um pouco mais tarde, porque o pai vai chegar um pouco depois. Sim, cada família vai ter a sua realidade. Mas se a gente tiver a oportunidade, né? A criança não pode dormir mais do que 8 da noite, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas ele vai dormir às 10, né? Gente, ele precisa mais horas de sono, né? Então, a gente precisa dar essas condições também, né? De ter um bom ambiente de sono, enfim. Isso facilita muito a dinâmica da família, né? E, claro, isso é um desafio, porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, ensinar a criança a dormir, dá trabalho, né? Ter que ouvir a criança chorar durante um tempo ali, né? Claro, não é para deixar a criança chorar, mas a criança vai se frustrar, né? E, inclusive, isso vai trazendo para a criança desenvolver esses hábitos, né? Básicos, que a gente chama, vai trazendo essa autonomia, essa independência para a criança, e ele vai se sentindo mais seguro. Puxa, eu sou capaz de fazer isso, né? Eu sou capaz de dormir sozinho, eu sou capaz de, né, escovar meus dentes sozinho, claro, dependendo da idade, né? Tomar um banho, né? Eu sou capaz de comer sozinho, eu sou capaz de fazer coisas básicas, né? Guardar os brinquedos. Então, claro, e cada realidade, cada mãe também vai tendo seus desafios, né? E eu, por exemplo, eu optei, depois de um tempo, né, trabalhando na clínica, tive um tempo que eu fiz concurso público. Eu tinha muito isso, assim, de que eu tinha que fazer concurso, porque eu tinha que, né? Eu tinha isso na minha cabeça, assim, né? Coisa da estabilidade, como se fosse a salvação da vida. Isso. E fiz, passei um monte de concurso, no fim fui parar em Novo Hamburgo, né? E trabalhei durante um tempo lá, e aí foi quando eu engravidei, então, do meu primeiro filho. E aí veio aquele dilema, né? Tá, e agora o que eu faço? Porque, né, nasceu a criança, passou a licença maternidade. E eu tinha já meu consultório, tinha o próprio seminário, né, que eu atendia, que para mim isso era fundamental, assim, né. E aí, conversando com uma colega que também é psicóloga, né, mãe, aí ela me disse, tá, mas pensa, aonde tu é insubstituível, né? Sim. Qual o lugar em que, né, claro, o teu ser profissional também vai fazer uma diferença, né? Porque, bom, no serviço público qualquer, né, psicólogo faria aquilo, assim. Sim. Mas no cuidado com ele, né, no próprio atendimento ali com os meus pacientes, né, é algo que é próprio, só eu poderia fazer, digamos assim. Claro, né, pode ir com outro psicólogo, mas existe uma relação ali, enfim. E eu pensei muito nisso, e claro, conversando com meu marido, a gente, então, decidiu que eu iria sair, né, do concurso e ia ficar só um tempo, então, um tempo em casa e um tempo depois, né, também com o consultório, que também me proporciona mais flexibilidade de horários. Com certeza. Né? A gente tem uma liberdade ali para também organizar isso, né, na família, enfim, lá no concurso eu fazia 40 horas, né, então era algo, assim, bem puxado. Foi uma decisão difícil porque na minha cabeça era uma coisa que eu queria muito e que era super importante, que, né, eu tava abrindo mão, que, claro, eu gostava de trabalhar nisso também, mas a gente vai fazendo escolhas, né? Aquilo que eu falava, existe uma hierarquia nas coisas, né? Então, o que vem primeiro, assim, né? E foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo que foi me trazendo também muitos frutos, né? E que eu vejo hoje na educação, né, dos meus filhos, assim, o quanto isso foi importante a minha presença, né? Algo que, claro, outras pessoas poderiam fazer, mas é diferente, né? Eu ficava... E até hoje, né, eu fico de manhã em casa com eles, de tarde tem uma pessoa que fica com eles, mas assim, é um tempo que eu fico, que eu estou ali presente, né, e que eu tô atenta, e que eu posso daqui a pouco, né, ir formando eles justamente nessas coisas pequenas, né, que a gente acha que passam batido, assim, né, mas nas atitudes deles. E hoje, como irmãos, né, um tem 4 e um tem 2. Então, assim, é uma idade muito próxima. Então, eles têm muitos desafios e é ali que eles estão aprendendo, né? Então, às vezes, a gente também entra nessa lógica, ou pode entrar. Eu vou, né, colocar meu filho lá para socializar, né? Melhor do que ter um irmão para socializar, né? Assim, para aprender a dividir, para aprender quando é que eu devo, quando é que eu posso brigar, quando é que eu posso, né, tirar uma coisa dele, eu tenho que devolver, eu tenho que pedir desculpa. Então, assim,
é ali que a gente vai formando essa consciência também, né? Nesses pequenos detalhes, assim. Isso é super fundamental. Eu vejo o quanto isso faz diferença, né? Claro que às vezes nem sempre a gente acerta, né? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo. Sim. Mas é assim mesmo, a gente tá tentando, né? Eu acho que isso que é o importante nessa dinâmica, né? Da educação, né? Dos filhos, assim, é prestar atenção. Eu tava mesmo fazendo essa ligação, né? Às vezes a gente diz, mas lá na escola eles vão aprender a lidar com bullying, por exemplo, né? Então, assim, poxa, o outro irmão faz bullying com o outro irmão direto, né? Então, assim, ali, eu conhecendo os meus filhos, quem melhor do que eu para conhecê-los e poder orientá-los, né? Dizer assim, olha, como é que ele tem que agir, que não é assim, que, né, que a outra pessoa é uma pessoa, que ele merece um respeito, né? Na escola isso pode passar batido e daqui a pouco, né? Mas o professor vai ensinar. O professor tem 40 alunos, às vezes, para cuidar, né? E não tem muito como dar conta dessas peculiaridades, né? Essas coisas que parecem pequenas, mas que fazem diferença na educação dos filhos, fazem diferença na educação de um ser humano, né? De uma pessoa. E que a gente, como pai e mãe, conhece muito bem, né? Ou pelo menos deve conhecer muito bem os nossos filhos nessa dimensão. Então, é algo que é insubstituível, assim, né? E falamos, então, um pouco sobre também essa questão da maternidade responsável, de não terceirizar os filhos para outras pessoas, o quanto é importante a gente estar presente na vida dos filhos, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas, muitas mães, às vezes, que são profissionais e que acaba que a carreira toma conta da vida e aí a pessoa acaba se esquecendo que ela também tem que educar os filhos. Não adianta largar na mão da escola, não adianta largar na mão da babá, porque não é a mesma coisa. A criança vai ter algum problema no futuro, com certeza, por não ter tido a mãe presente. A gente precisa ter responsabilidade com a maternidade. Tem que ser uma maternidade responsável, né? Exato. E não é... Eu vejo muitas pessoas, assim, às vezes quando tem algum filho com alguma deficiência, alguma coisa assim... né? Aí parece que cuida mais, mas as mães às vezes têm os filhos saudáveis, plenos por aí, aí parece que não posso dar bola, na minha carreira eu tô numa etapa muito importante agora, não posso deixar, não tem como, e eu preciso ir atrás, preciso correr, preciso ganhar mais dinheiro, preciso isso, preciso daquilo, ele precisa ser o melhor, ele precisa... É a melhor escola. É a melhor escola, melhor inglês, o melhor judô, o melhor isso, melhor aquilo, e assim vai enchendo a criança de coisas e acaba não dando amor e carinho, que é o que mais importa. E às vezes ele nem quer tudo aquilo, ele não quer todos aqueles brinquedos, ele quer a atenção do pai e da mãe. Exatamente. A educação da afetividade, ela é fundamental na primeira infância. Até os 6, 7 anos, né? A criança não precisaria, né? Socializar nesse sentido. Claro, não estou dizendo que não pode conviver, né, com outras pessoas, bem pelo contrário, né? Mas ela não é uma necessidade, no sentido assim, a criança precisa, né? Socializar, ela precisa estar no judô, no balé, né? Todas essas atividades. Então, assim, às vezes entra essa lógica, né? Eu preciso trabalhar para dar o melhor para o meu filho. O que é o melhor? O melhor é o melhor escola, o melhor colégio, que ele seja o mais competitivo, que ele tenha, né? Aí entram os nossos valores. Quais são os valores que eu quero transmitir, né? O melhor para o meu filho sou eu, né? Sim. É o pai, é a mãe, é a presença da família, né? Isso é o melhor que a gente pode dar para eles. E aí entra esse dar o nosso melhor. A gente ser alguém melhor para dar para eles esse melhor, né? E dar não só, claro, assim, a gente fala hoje em tempo de qualidade, né? Isso. Mas dar tempo, né? Criança exige tempo, exige paciência. Bastante exige paciência. Persistência, né? Então, se a gente não faz esse movimento de reconhecer, tá, eu vou ter filhos, aonde eu quero chegar, onde eu quero que eles cheguem, né? Eu quero que eles sejam o melhor profissional. Bom, isso é um valor? Pode ser para a pessoa, né? Mas assim, tu vai estar criando um ser humano limitado, né? É aquilo que eu estava falando das dimensões. Vai estar desenvolvendo uma dimensão apenas, né? Como se tivesse uma cadeira, a gente tem ali, né, as 5 pernas, sei lá, de uma mesa, uma cadeira. Tu tá desenvolvendo uma e a outra tá ficando, né? Então, assim, a gente precisa desenvolver todas essas dimensões, né? Então, assim, tu tá
formando alguém capenga, né? Então, é importante isso. Mas como eu digo, o que é mais importante, né? Então, a gente não pode terceirizar essa educação, né? Nós somos os responsáveis, né, por educar, tanto, né, nesse gerar física, mas também gerar, né, bons cidadãos, bons cristãos, né, pensando nessa dimensão da fé, né, bons seres humanos que saibam respeitar outra pessoa como pessoa, né? Às vezes as famílias também vêm com isso, mas eu botei lá um desenho sobre tal coisa e tem uma lição de moral, né, no desenho. Sim. Quem melhor para ensinar moral do que a gente? Por isso que a gente tem que ter, né, uma boa moral, né, como a gente fala. Assim, a gente tem que buscar em nós virtudes, né? Poxa, meu pai é paciente, a minha mãe sabe me escutar, né? A minha mãe mesmo cansada, ela faz as coisas, então ela tem uma perseverança. Então não precisa dizer, né? Vamos desenvolver a virtude da tal coisa, né? Claro, quando a criança é maior, a gente diz. Mas assim, quando eles são bem pequenos, ali nesse desenvolvimento da afetividade, principalmente, a gente vai fazendo as coisas e eles vão percebendo, né? A nossa capacidade de trabalho, a nossa capacidade de esforço, né? A nossa capacidade de renunciar a alguma coisa que a gente gosta por eles. É assim que eles vão aprendendo, né? Então, é pelo nosso exemplo, né? Então, muitas vezes a gente, né, exige daqui a pouco coisas, né? É a mesma coisa, né? Tu tem que comer brócolis, né? Mas, mamãe, por que tu não come brócolis, né? Então, assim, a gente tem que comer brócolis, né? A gente tem que... Começa por aí, e nas virtudes maiores também é assim, né? Então, às vezes a gente fala, mas eu não gosto de tal... Por que tu não come tal coisa? Porque eu não gosto. Mas eu também não gosto de tal coisa, eu tenho que comer, né? Então tá, então eu vou fazer um esforço pra comer também. Então, esse esforço, né, que eles veem na gente. Às vezes a gente pode pensar assim, mas então para ter filhos eu preciso ter, né, ser uma pessoa, né, íntegra, não posso errar em nada. Não, a gente erra e assim a gente também ensina para eles, né? Sim. Que a gente erra às vezes e que a gente tenta, né, consertar, que a gente tenta ser melhor. Olha, mamãe não fez certo isso, vou fazer direito agora e tal. É assim que eles aprendem, né? Então, são coisas muito sutis, né? São coisas muito, às vezes, pequenas, né? Parecem pequenas, mas que são grandes, né? Que são, assim, que formam realmente o homem, né, a mulher que a gente quer formar. Então, a gente precisa ser, isso que a gente diz, né, de uma vontade auxiliar dos filhos, é ir conduzindo eles enquanto eles ainda não têm essa capacidade de escolher bem, né? Então, por isso que eu digo que às vezes é uma, né, é uma sacanagem, né, com as crianças de dizer, não, tu escolhe o que tu vai fazer, né? Não é a criança que escolhe, é a gente que tem que dizer. Tem que orientar a criança. Tu quer comer, tu quer ir dormir, tu quer tomar banho. Não é tu quer, tu vai fazer isso porque é pro teu bem. Eu sou tua mãe, eu sei o que é o melhor pra ti. Então, se eu não tomo essa postura, né, se eu tomo uma postura mais passiva diante da criança, realmente, assim, a educação dela não vai ter um rumo, né? A educação dela vai ficar, né, e a criança vai dizer, o que eu faço? Eu vou fazer o que minha vontade tá dizendo, né? Sim. Eu quero ficar aqui brincando o dia inteiro. Eu não vou comer, não vou tomar banho, não vou fazer nada. Não vou fazer nada, exatamente. Sim. Não, e eu vejo muito, assim, nos pais, alguns pais, assim, que a gente observa, pais de coleguinhas do meu filho, do Matheus, assim, essa questão deles escolherem. Não, mas o fulano escolheu tal coisa. Aí meu marido até é um que diz assim, mas não existe. Tá criando o quê? Que tipo de pessoa que tu tá criando? Uma pessoa mimada que vai querer que faça todas as vontades dele porque tá acostumado desde a infância do pai e da mãe fazer tudo que ele quer. Não vai saber se frustrar, não vai saber se frustrar. Emocionalmente como lidar com aquela frustração, né? Porque na vida não vai ser assim. Tu não vai escolher sempre e vai ser sempre daquele jeito que tu imaginou, né? Coisa não é assim, né? A gente tem lá em casa, assim, sempre no café da manhã tem uma fruta, enfim, tem que comer uma fruta. O meu mais velho já tá mais acostumado, né? Mas o pequeno de 2 anos ainda tá relutante. Aí hoje ele tava assim, vou comer o pão de queijo. Eu disse, não, tu pode comer o pão de queijo, mas tu vai comer a fruta? Não, eu não quero fruta, não quero fruta, não quero fruta. Tu vai comer a fruta. Qual é a fruta que tu quer? Tu pode dar essa opção pra criança. Não, tu pode escolher a fruta que tu quer, mas tu vai comer uma fruta. Tem essa, tem essa, tem essa.
Não, porque eu não vou comer a fruta, porque eu não vou comer. Então eu vou escolher a fruta por ti. Aí eu botei no prato dele. Aí ele teve que comer. Aí ele, mas eu quero pão de queijo. Sim, ó, tá aqui o pão de queijo e tá aqui a fruta. Então tu vai comer a fruta e depois o pão de queijo. Aí, né, a minha irmã ficou olhando assim, nossa, né? Eu disse, mas se eu não fizer isso, ele não sabe o que é bom pra ele. Ele vai viver de pão de queijo, né? Então, assim, não dá pra ser assim. A gente precisa, é que nem a questão da comida, ó, tá aqui a comida, isso aqui que tu vai comer, né? Mas eu não quero tal coisa. Não, aqui em casa a gente come de tudo, ó, tu vai provar um pedacinho. Isso. Se tu não quiser comer tudo, tudo bem. A gente negocia, mas tu vai comer tudo que tiver no teu prato, né? Porque é a comida que a gente tem e tu vai experimentar de tudo. E que é a mais saudável, né? Então assim, não, eu vou comer só o que eu quero, né? Não dá, né? Tá, vai ter momentos que, enfim, a criança vai estar lá num dia mais, né? Tá mais doentinha, tá mais difícil, a gente vai. Mas aí a gente tem que saber que isso é uma exceção, É uma né? exceção, não uma regra, tem, né? De ser sempre só o que a pessoa quer. Então, tem ali situações, tem momentos. E aí, se a gente conhece, né, o nosso filho, a gente conhece em que momento que ele tá, né, a gente conhece como que ele lida com isso, porque as crianças vão nos testar a todo momento, né? Sim. Então, a gente também vai sabendo como lidar, né, nesses momentos. Claro, vai ter momentos também que a gente vai estar, né, não dá mais, né, tá muito, a birra tá demais, né? Aí a gente, sei lá, né, troca a estratégia, faz outra coisa. Mas a gente tem que saber com quem a gente está lidando, quem é que está no comando, né, digamos assim. E isso não é ser autoritário, né, é pensar no bem dos filhos, né, é ter uma autoridade. Eu tenho uma autoridade sobre os meus filhos, né, então isso também traz segurança para eles. É impressionante, né, porque eles sabem, não, a minha mãe sabe o que ela está fazendo, né, eu não quero fazer isso, mas de alguma forma ele entende que isso é importante, né. Então, acho que isso é fundamental. Ótimo. Então, já seguindo nessa sequência, o papel da mãe para os filhos. Qual é o papel da mãe que ela tem que exercer, que não é o papel do pai, do tio, da avó. É o papel da mãe. O que é específico, né, assim, da mãe. Bom, além de toda a questão, óbvia, fisiológica, né, a mãe tem, né, essa missão, né, de, como eu falo, de gerir, de nutrir, né, de restaurar, né, de trazer esse equilíbrio para a família, né? Tem até um santo que fala que a mãe é como se fosse a lareira da casa, né? Ela traz, assim, esse calor, ela traz esse aconchego, né? Ela traz, ao mesmo tempo, traz essa luz, né? A mãe, ela vai à frente, né? Conduzindo todas essas dimensões que eu estava falando, né? Intelectual, espiritual, né? Social, inclusive, né? Enfim, muitos autores, né, na psicologia falam que o pai é a entrada no mundo social, né? Sair desse mundo da mãe. Também, mas a mãe é essa primeira referência, né? Então, a criança vai fazer essa saída, esse desligamento da mãe, digamos, né? Na época que ele vai entrando, que a gente chama na idade da razão, lá pelos 6, 7 anos, né? Então, assim, ali nessa fase, a criança vai vendo que, bom, existe um mundo, né, além do mundo, né, da referência da mãe. Claro que ele já tem isso no pai, né, ele sabe essa diferença, ele percebe isso quando os papéis são bem delimitados, mas é nesse momento que ele começa, né, a perceber, assim, mais essa diferença. Então, até essa idade, o mundo gira em torno da mãe, né? Mesmo que ele já tenha, enfim, já vá para a escola, já tenha outros cuidadores, né? A mãe sempre vai ser essa referência de segurança, né? De cuidado, né? De carinho, de aconchego, né? Por isso que eu faço essa analogia com a lareira, né? E, ao mesmo tempo, essa força que impulsiona, né? Essa força que vai à frente. Por isso que dentro, né, da relação pai e mãe, a mulher tem esse protagonismo na educação, né, das crianças. E o pai, ele dá esse apoio, ele dá esse suporte. Então, é super importante, assim, o pai, às vezes, né, tá o dia trabalhando, enfim, a mãe, né, como no meu caso, eu passo mais tempo com as crianças, mesmo estando trabalhando, a mãe sempre vai passar mais tempo, né, com os filhos. E, bom, a gente tem que também atualizar isso, né, com os maridos, né? Sim. Olha, hoje aconteceu tal coisa, ele teve tal atitude, né? Como é que eu posso fazer? Ou até se o pai precisa entrar também, né? Nessa relação. E aí o pai pode, né? E deve fazer esse papel de
de dar esse limite, né? Olha, tu não pode fazer tal coisa, aconteceu tal coisa, não é assim. Então, o pai vai dando esse limite também. A mãe, ela abre possibilidades, né? Dá limites também, mas ela abre mais possibilidades, né? E o pai vai como que delimitando isso mais, né? O pai vai deixando, assim, os limites mais claros, né? Isso. Então, acho que tem essa diferença também de papéis que é importante, né? E que isso as crianças percebem, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes acontece. Olha, eu vou falar pro teu pai, né? Tal coisa. E aí a criança já... Ai, o pai vai falar com vai o pai. falar pro pai, é porque a coisa, né, tá feia. Tá feia. É bem então, assim, né? Na nossa época, eu acho que também era bem isso. assim. A gente precisa também, né, se utilizar dessa autoridade mesmo, né, do pai. Mas, assim, a gente como mãe, às vezes a gente tem esse limite, né? A gente vai, né? Abre as possibilidades. Não, então faz assim, faz assado. E, às vezes, a criança não vai, né? Então, olha, o teu pai vai chegar e a gente vai conversar sobre isso, né? Aí, nós temos que conversar primeiro com o pai. Aí gelou, né? Aí entra realmente essa outra figura, né? Enfim, da lei, né? Do limite maior. Então, acho que é super importante a mãe também ter esse lugar, né, de cuidado, de carinho, né, de aconchego, assim, isso é próprio da mãe, né? Sim. Com o pai é a bagunça, é a brincadeira, né, é a folia, enfim, né, às vezes o pai chega, tá na hora de dormir e o pai agita, né, a criança, mas isso é normal, né, isso também é saudável. Mas a mãe também precisa ser esse lugar de segurança, né? Eu vejo muito isso, assim. Por isso, a gente ser uma mãe que transmita, né, essa segurança, que transmita essa tranquilidade, né? A paciência, né, de saber como lidar com cada situação. Claro, às vezes a gente não vai ter todas essas virtudes, né? Mas a gente precisa querer desenvolvê-las, né? A gente precisa querer dar esse nosso melhor, né? Para os nossos filhos, como mãe, enfim, né? Especificamente assim como mãe. E o que eu sempre digo, a gente é insubstituível, né? Às vezes, eu já trabalhei também com crianças, né? Que viviam em abrigos, que tinham essa questão, né? Do abandono dos pais. Como é que é isso para uma criança, então, que não tem um pai, uma mãe, ou filho, né? É possível eles se desenvolverem? É. Mas nada substitui esse lugar de pai e mãe, né? Tanto é que a gente não pode dizer lá que o cuidador é o pai ou a mãe, né? Ou mesmo se a criança é adotada, né? Claro, ali tem um outro lugar. Ali realmente ele tá fazendo um papel de pai e de mãe, né? Mas uma criança, às vezes, que não é criada especificamente, né? Ali pela pai e pela mãe. Às vezes pelas vozes, né? Não é a mesma coisa, né? Então, assim, fica essa lacuna. E é possível eles crescerem como adultos sadios, enfim... É possível, né? Mas vai ter isso, né? Vai ter isso na sua história, né? E isso não diminui a pessoa, né? Claro, as pessoas podem ter uma dificuldade a mais ou a menos. Enfim, como os que têm mães e pais também têm, né? Mas é importante a gente olhar sempre esse lugar que é específico, né? Do pai e da mãe, assim, na criação dos filhos. Então, saber também esses papéis nos ajuda, né? Lá em casa a gente tem muito isso, assim, olha, se eu tô com eles e eu decidi isso, né, na educação deles, é porque, bom, eu sei, né, o que eu tô fazendo. Claro, a decisão é tomada junto, mas assim, a gente, quem está mais tempo com as crianças, quem conhece mais o jeito, né, quem conhece mais essa especificidade é quem tá mais tempo, né, a gente tá mais tempo, as mães especialmente, né, estão mais tempo com as crianças, né, então elas conhecem mais, né. Então, ali entra essas particularidades, né? Que a mãe conhece mais, a mãe tem mais propriedade também para ajudar a criança a se desenvolver naquilo que, né, é o mais importante naquele momento para ela, assim. Então, acho que isso é super importante. Um outro ponto também, que é um pouco dessa maternidade responsável e também um pouco dessa questão que a gente comentou da questão da fé. Então, como é educar os filhos na fé? Também não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe, eu também sou da Igreja Católica, né? Assim como a Marina, também participo de movimentos e tudo, né? E a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando tá na vida escolar e aí tem gente de tudo que é tipo dentro da escola, né? Então, trazendo um pouco essa abordagem, assim, de como educar eles na fé, né? Como educar essas crianças no tempo da escola, né?
os desafios, assim, o que a gente pode fazer de melhor, assim, para conseguir atingir o objetivo, que é formar eles como pessoas íntegras, né? E que tenham também essa questão da espiritualidade, né, bem aguçada, assim, na vida deles. Nessa questão, né, do educar no transcendente, né? Isso aí, educar no transcendente. Tinha me falado a palavra. Exatamente, que é aquela dimensão, né, que eu tava falando ali das dimensões, a gente diz transcendente, né? Claro, para nós é a fé, né, é conhecer mesmo, né, a pessoa de Jesus, que para nós, né, cristãos é fundamental, e dentro da nossa fé católica conhecer, então, o que é a nossa fé, né? Mas esse educar no transcendente é justamente isso, assim, né? É despertar na criança aquilo que ela já tem, né? Ela já é alguém que busca algo maior. Ah, mas a criança nem sabe o que é Deus. Mas então, por que a gente batiza já quando é criança, né? Justamente porque a gente acredita que ela tem esse potencial, né? Ela, obviamente, por ela, que a gente já desejar que ela seja, né, filha de Deus, mas ela já tem ali essa semente, né, de eternidade, e que a gente vai precisar cultivar essa semente, né? É como se fosse lá a plantinha, então a gente tem ali uma semente. Então a gente vai regar, a gente vai educar, né? E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, tendo a consciência de que isso é o mais importante da educação, né? Isso tem que vir em primeiro lugar. E isso passa pela nossa vida de fé, né? Então, lá em casa, a gente tem isso como regra, né? Em primeiro lugar, sempre as coisas de Deus, né? E eles precisam entender isso, né? Vem Deus em primeiro lugar, depois vem o casal, depois vem os filhos, né? Claro, eles como crianças não vão entender, mas isso, como é que eles entendem isso? Na dinâmica da nossa família. Então, eles sabem que toda semana a gente vai à missa, eles sabem que a gente reza antes das refeições, eles sabem que a gente reza o terço. Então, assim, eles vão cultivando, né, a vida deles, obviamente, quando maiores, né? Hoje em dia é muito conduzido por nós. Claro. Mas vai chegar um tempo que eles vão escolher as práticas deles, mas eles vão saber o caminho, né, que a gente vai orientando. Isso. Então, assim, hoje, por exemplo, com o de 4 anos, eu já faço uma catequese com ele, né? Eu já faço ali leitura bíblica, né? A gente faz oração, a gente tem a questão de memorizar algumas orações. Então, assim, eles brincam de missa, né? Sim, eu já vi foto. Então, eu comprei o kit pro meu filho também, ele gostou de brincar. Tem até um vídeo que tá rolando por aí deles, né? Deles rezando missa, e que ficou super famoso o tal do vídeo que a minha irmã mandou num grupo da família, e quando eu vi, já viralizou o vídeo, tava até no exterior, né? Porque realmente, assim, é lindo de ver o quanto eles têm, né, esse amor por algo que eles ainda nem sabem o que é, né? Mas que a gente ama, né? Eles veem, poxa, meu pai e minha mãe amam isso, né? Amam esse Deus que eles chamam de Deus, né? Que eles, enfim, rezam, que eles vão à missa, que eles vão lá e recebem o pãozinho, né? E aquilo chama a atenção deles, assim, de uma forma, tipo, poxa, isso deve ser muito legal, eu quero amar isso também, né? Então, precisa passar por nós primeiro, né? Precisa passar pelo nosso exemplo. E por mais que às vezes a gente não consiga, né, cumprir tudo aquilo que a gente se propõe, a gente tem que firmemente desejar isso, né? Não, eu quero realmente viver isso e eu quero que os meus filhos sintam isso, né? E que eles também desejem isso que eu desejo. E isso é algo que vem, né, da prática, da nossa espontaneidade. Eu faço essas catequeses com ele, né, que eu chamo, até tem um programa, assim, de catequeses para crianças, especificamente, e é super legal, porque a gente aprende mais do que eles, né? Coisas que a gente não aprendeu lá na nossa catequese, né? E aí entra isso, não, quando ele for para catequese com 10 anos, ele aprende. Gente, eles têm que aprender desde agora, né? Eles têm que aprender a amar. Como é que a gente vai amar algo que a gente não conhece? Então, a gente precisa amar aquilo, né? Então, assim, conhecer também aquilo. Então, tem que decorar as orações. Sim, mas é decorando. O que é decorar, né? É o que a gente fala, trazendo o coração. Então, eles têm aquilo decorado. Eles nem sabem que eles estão repetindo. Pai Nosso, Ave Maria, né?
O meu pequeno de 4 anos já sabe rezar o creio, né? Salve Rainha, que coisa que eu fui aprender, sei lá. Eu aprendi bem depois. E eu me lembro que eu admirava a minha avó, que é semi-analfabeta, que ela sabia rezar Salve Rainha. Eu dizia, como é que a avó sabe rezar Salve Rainha? Que é tão complexo. Tipo, coisas que a gente foi aprender na adolescência. Porque aí talvez não tinha também essa questão dos pais, né? Terem todo esse envolvimento. De cuidar. Eu, minha pai e minha mãe também sempre trabalharam bastante. Isso. A gente ficava muito com empregada e coisa assim. Então, é uma vivência diferente do que a gente quer proporcionar para eles, né? Exatamente. É diferente. E com certeza vai fazer diferença na vida deles. Com certeza. Eu disse assim, né? No mínimo, a gente, né? O que a gente fala, né? A gente sobreviveu a tantas coisas na nossa geração ali dos anos 80, né? Sobrevivemos a, né? Nem vou citar nomes, mas programas de TV e situações, né? Tudo! Então, assim, eles, né? Tudo que a gente tá tentando transmitir, né? Com certeza vão gerar frutos, né? Assim, de boas escolhas na vida deles, né? Enfim. Então, assim, eu acho que a gente precisa investir tempo nisso, né? Inclusive, com a própria questão da escola, né, que a gente tá, enfim, com a escola que a gente abriu lá em Estância, a gente, claro, confia muito, né, na escola, porque a escola também tem esse objetivo, né, de trabalhar não só o intelectual, mas também o desenvolvimento de todas as dimensões, né, da criança, inclusive a dimensão espiritual. Então, assim, a gente confia muito nisso, né? Mas eu penso assim, mesmo tendo essa dimensão na escola, né, é a gente primeiro que tem que fazer isso. Com certeza. Né? Não dá para delegar para o padre, né, para catequista, né, para professora, enfim, é a gente primeiro que tem que dar esse exemplo, né, e querer que eles amem aquilo que a gente ama, né? Então, é muito bonito, assim, de ver, né, essa questão, enfim, as próprias músicas, né, que a gente escuta, assim, em casa. A gente não tem hábito de escutar músicas, assim. E as músicas que a gente escuta são basicamente, né, católicas, enfim, músicas de missa, né? Então, eles chegam na missa, eles já sabem as músicas, eles já participam, né, da forma deles, assim. Os meus, a gente toca e canta, né? Porque a gente tinha banda. E aí a gente chega na igreja, na missa, eles querem cantar. Claro. Aí a gente coloca o microfone pra eles, eles acham o máximo. Eles já sabem tudo de cor, as músicas. E é a nossa forma de educar eles na fé, né? Exatamente. Com um exemplo. Exatamente. E aí faz eles, né, não verem também, né? Claro, a criança cansa na missa, né? Chega uma hora que, não aguento mais, né? Só que assim, é porque é criança, né? Mas assim, eles vão, à medida que eles vão conhecendo, né? Quando tem as músicas, eles estão aqui, né? Então, assim, aquilo que atrai, né? E aí, ali a gente vai educando, né? Para cada momento, para a importância daquilo, para a sacralidade daquilo, né? Então, que eles ainda não podem receber, né? A comunhão, por exemplo, mas eles podem rezar, né? Eles podem pedir para Jesus ir no coração deles. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que eles também vão tendo, né? Uma conversa, né? Com Deus, uma intimidade que daqui a pouco eles vão desenvolvendo na individualidade deles, né? Então, existe, né, a coisa de trazer isso para a dimensão da família e daqui a pouco eles, né, vão crescendo essas capacidades e vão desenvolvendo também essas capacidades, né, da forma pessoal. Isso é muito legal, essa relação com Deus de forma pessoal, né? Isso é muito bonito, assim, de ver. E, claro, depois com eles maiores, né? Mas a gente sempre incentiva isso, né? E tem que incentivar, né? Assim, eu brinco, eu não quero que os meus filhos sejam padres. Se eles forem, né? Tudo bem. Mas, assim, o brincar de missa traz uma dimensão de que eles estão, né? Estão em contato com as coisas eternas, né? Isso. Então, isso é bem legal, legal. E a gente tá se encaminhando pro final. Já tá dando 1 hora de programa. A gente faz 1 horinha, né? E muito legal, assim, de ter chamado a Marina, né, ver essa questão, principalmente que eu chamo muito de maternidade responsável, de tu tomar o papel de mãe, né, e claro, educar os filhos da melhor maneira possível para que eles sejam pessoas boas, principalmente, né. Não adianta, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser, sei lá, N coisas aí que eles podem ser, não vão morar mais no Brasil, vão ir pro exterior, trabalhar em outro lugar. Mas tu tem certeza de que tu educou eles da melhor forma possível, com os valores morais, vai fazer diferença. Então, eu vejo muito assim essa questão da maternidade responsável. E claro que no nosso caso, meu e da Marina, que a gente tem essa questão da fé cristã, então a gente, né, busca isso cada vez mais, mas que sejam pessoas íntegras, né, que
pessoas que a gente plantou a semente da fé. Então, o quanto isso faz diferença ter o transcendente também na vida, né? Não só, eu sou essa matéria, terminou aqui, né? Mas que não é só isso, né? Que tem mais do que isso. Então, muito boa a conversa. Eu queria que você deixasse teu recado final para as mães que estão nos assistindo. Tá bom. Então, o meu recado é que, né, as mães tenham, né, essa coragem também de assumir esse seu papel, né? De mães que busquem também se formar nisso, né? A gente se forma, às vezes, 5 anos, né, numa faculdade. E para ser mãe também, a gente precisa se formar constantemente. Então, assim, busquem, né, bons conhecimentos, né? Busquem boas referências de mães, né? E que saibam que não há maior obra, né, do que educar um ser humano, né? Do que educar uma vida, do que gerar, né? Isso que tu estava falando, filhos, né? Ou pessoas que vão ser bons cidadãos, que vão fazer diferença no mundo, né? Isso. Que vão multiplicar a bondade, né? Que vão multiplicar aquilo que a gente buscou transmitir. Uhum. Então, acho que isso é o maior legado que a gente pode deixar para o mundo, né? Então, acho que isso é super importante, né? Que as mães tenham também essa coragem de assumir o seu lugar, né? Que é fundamental na vida dos filhos. Fundamental. Então, agradeço a todos que nos assistiram hoje, né? Espero que a gente tenha inspirado aí a vida das mamães que estão nos assistindo, né? Os pais também, às vezes, nos escutam também, podem levar isso para a família, né? E espero que tenha sido bom, né? Eu aguardo vocês aí nos próximos episódios. E agradeço muito a Marina por ter vindo, então, abrilhantar o nosso programa no dia de hoje. Eu agradeço. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!